Bom, agora é a hora da gente colar o ovo. É uma questão de gosto, né? Como o outro eu fiz num pedestalzinho, esse aqui eu vou fazer numa tábua, né? No cake board. Foi pirografado, muito bonitinho, né? Que eu compro aqui perto e tudo mais. Então a gente faz como a gente centraliza bolo, né? Eu, como adoro uma fita métrica, então eu medi o diâmetro e fui achar o meio. Então eu sei que ele tá exatamente no meio, a mesma distância que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui e eu tenho aqui, tá? Aí eu peguei um lápis, né? Fiz isso com um lápis. Aqui vocês estão vendo o meio, tá? Então eu sei que eu vou colocar o meu chocolate aqui. Então eu vou colocar, tenho aqui de novo, né? O chocolate derretido, que eu vou colocar uma quantia aqui, né? Generosa, que é para o meu ovo não cair. E assim, mesmo que ele espalhe um pouquinho, ele não vai aparecer, porque a gente vai colocar flores aqui. Eu não posso colocar uma quantidade muito ralinha de chocolate aqui, gente, que é para eu ter certeza que esse ovo vai colar, né? É a mesma técnica do pedestal. Pronto. Vou colocar aqui. Agora eu já venho com o meu ovo e eu vou colar ele de frente para mim, depois a gente acerta. Agora a gente tem que segurar. Ele fez aqui meio que um pedestalzinho natural, né? Ai, minha mão tá numa posição ruim, ela tá tremendo, ó. A luva ideal para chocolate não é essa, viu? Porque essa aqui ainda deixa marca. Tem umas com pelo, né? Elas são de um outro material, elas são de... Não é bem feltro, tem outro nome aquilo. Pronto. Já está mais seguro. Eu ainda não quero mexer aqui. Ainda vamos colocar um laço aqui em cima, né? Eu acho que agora já dá pra virar pra vocês. Virar um pouquinho mais. Pronto. Aqui está ele. E as flores e as folhas vão aqui embaixo. Então, ele tá assim, debruçadinho, né? Em cima das nossas, ó. Né? E aqui a gente vai colocando. Ah, Cris, você não pintou as flores antes? Não, eu prefiro pintar aqui. Vocês podem pintar antes se quiserem, sem problema nenhum, tá? E eu vou mudar a câmera de posição, que é para vocês poderem ver. Eu vou colocar a câmera aqui de ladinho, que é para vocês poderem ver direitinho, tá bom? Bom, agora nós vamos começar a fazer a montagem aqui do pezinho do nosso ovo, porque esse coelhinho tá encostadinho nos braços, apoiando numa floreira, né? Num canteirinho de flores. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: existem duas possibilidades. Ou eu posso colar com a cola de CMC, ou eu posso colar, né, com um cimentinho que a gente faz com glacê real. Né? Eu prefiro, neste caso aqui, colar com glacê real. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com as nossas peças secas já, né? Então, embora a gente vá fazer uma base aqui com a pasta americana, né? Para transportar, eu acho mais seguro a gente fazer com glacê real, porque depois que ele seca, já era, né? Ele vai demorar um pouco mais para secar? Vai, mas aqui não tem o perigo de ficar escorregando, porque ele vai estar todo numa superfície lisa, né? Diferente da orelha, que poderia escorregar por causa que ele está na vertical, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai preparar este pó
de glacê real, para quem nunca trabalhou com glacê real. Nós queremos aqui, nós não queremos um glacê real fluido, tá? Parecido com aquele que a gente trabalha para biscoito. Então, eu quero mais um cimentinho, que realmente ele fica uma cola. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, água filtrada, né? Porque tudo isso vai ser comestível. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentando, deixa eu colocar esse ovo pra cá. E vamos colocar isso aqui. Nós vamos acrescentando aos poucos, porque senão, né, a gente pode colocar muita água, aí precisa colocar mais glacê, e aí nós vamos acabar com uma bacia de glacê real, né? Então, eu coloco um pouco, ó, tô colocando uma colherinha de chá, misturo, tá? Porque a hora que a água entra em contato com ele, ele vai absorvendo. Ainda não deu, vou colocar mais um pouquinho, misturo. Eu vou de pouquinho em pouquinho para evitar, né, de eu precisar ficar colocando mais pó, porque ficou muito ralo, certo? Aqui nós estamos fazendo uma colinha. Depois, com a prática, né, a gente já sabe até quanto vai. Ó, ele já tá começando a virar uma papa, né? Mas ainda tá um pouquinho duro. Ó, ele ainda tá ressecado. Eu vou pôr só mais um pouquinho, porque aqui já dava. Eu vou pôr na mão, senão a câmera vai ficar balançando. Aqui até já dava, viu? Até já dava não, já dá. Aí eu dou uma boa emulsificada nele, para não ficar nenhum pedacinho de açúcar, né? Se a gente tem uma quantidade muito grande, a gente vai para a batedeira. Mas aqui não tem essa necessidade, emulsifico bem. E eu não quero que ele escorra, ó, eu quero que ele demore para cair, tá vendo, ó? É nesse ponto que eu quero. Se a gente for demorar muito para usar, deixa ele coberto com um pano úmido, tá? Mas aqui a gente vai usar ele rápido, então não tem necessidade. Nossa, gente, eu tô engasgando, tô falando tanto que eu já tô até engasgando. Então, vamos lá. Vamos trazer o nosso ovo de novo para cá, certo? Então, o que que eu vou procurar trabalhar um pouquinho para mim, um pouquinho para vocês poderem ver, tá? Primeira coisa, neste ponto aqui, agora, que eu vou fazer uma base, por que que eu vou fazer uma base? Porque eu quero dar um pouquinho de volume pro meu arranjo. Então, aqui eu tenho pasta americana com um pouquinho de CMC, ela é a sobrinha, né, de tudo que a gente já fez até agora. Foram os pedaços que foram sobrando e eu fui colocando no saquinho plástico e agora a gente vai usar. Aqui eu posso passar água, tá? Ou eu posso passar CMC. Como eu não tenho água limpa aqui, eu vou passar CMC mesmo. Para quê? Para grudar a pasta americana aqui no meu... Vou pegar esse pincel que ele é maior. Aqui no meu pezinho. Então, eu não vou passar no chocolate, eu vou passar no pezinho. Ó. E não vou passar na volta toda, porque aqui eu não vou fazer a volta toda. Se vocês quiserem fazer a volta toda do ovo, fiquem à vontade, tá? Então, aqui eu vou pegando pedaços de pasta, ó, e vou fazendo montinhos. Por quê? Porque eu fico com diferentes alturas aqui no meu arranjo. Sabe? Eu não fico com aquelas florzinhas tudo enfileirada, né? Eu dou diferentes alturas. Num lugar eu ponho mais, no outro lugar eu ponho menos. Isso a gente também faz
em bolo. A gente faz dependendo do que a gente vai fazer, né? Deixa eu só virar um pouquinho pra mim, pra me certificar de que eu tô parando no mesmo lugar. E aí, então, é com vocês, né? Se quiserem fazer toda a volta, aqui eu não vou fazer. Pronto, ó. Tá? Então, se quiserem fazer, colar as flores e as folhas com CMC, vai passando o CMC aqui na base. Mas, como eu disse pra vocês, eu poderia até fazer, porque aqui eu não vou transportar para lugar nenhum, a não ser para diferentes partes do estúdio, né? Mas, aqui do ateliê. Mas, para transporte, né, eu acredito que seja mais seguro. Deixa eu achar, cadê? Achei. Então, agora, a gente começa primeiro, né? Eu vou colocar, mas isso fica à escolha de vocês, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou pegar o glacê real e vou passar aqui no bumbum, né? Do meu cogumelo. A gente começa sempre com as peças maiores. Vou colocar um aqui. Colei. Certo? E aqui eu vou colocar outro. Vou colocar os cogumelos juntinhos. Mas isso é o meu gosto, né? Vocês façam, ó, do jeito que vocês quiserem. O outro eu vou colocar aqui juntinho, ó, tá? Os excessos, eu espero secar um pouquinho, olha, aqui tem excesso de glacê real, tá vendo? Eu venho aqui e simplesmente tiro o excesso, tá? A hora que ele seca um pouquinho, ele sai mais fácil. Deixa eu pegar um pedacinho de papel. Não precisa se afobar para tirar esses excessos aqui. A gente espera ele começar a cristalizar, aí a gente vem e tira porque ele sai inteirinho, ok? Então, os dois cogumelos já estão aí. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar uma florzinha bem aqui no pezinho dele, se eu quiser, tá? Ou posso colocar uma folhinha. E aqui eu vou colocar folhinha, que é para não tapar. Venho aqui, coloco um pouquinho de glacê real na minha folhinha. Vou pôr uma folhinha para cá e vou pôr uma folhinha menor para cá. Pronto. Agora eu vou começar a colocar as minhas flores. Venho bem aqui no pezinho, coloco. E agora eu vou tentar deixar o mínimo possível de buraco. Ó, eu enterro aqui, ó, enterro nessa pasta que eu acabei de colocar. E vou fazer assim umas toceirazinhas. Venho aqui e coloco mais uma. Deixa eu virar um pouquinho pra mim. Isso, ó. Coloquei mais uma aqui. E agora, a gente vai, né? E o bom do glacê real é que enquanto ele não seca, eu consigo mexer. E como ele vai demorar um pouquinho pra secar, né? Afundo ele um pouquinho. Ó.
Eu vou dando volume, umas mais pra cima, outras mais pra baixo. Agora, a gente coloca uma pequenininha aqui. Viradinha mais pra cima, ó. Viradinha ao contrário, pra gente não tapar muito o bracinho dele, né? Ó, eu venho aqui e coloco ela, opa, aqui. Assim, uma fica mais pra cima, outra fica mais pra baixo e o coelhinho fica apoiado nela. Essa maior eu vou deixar pra lá, vou deixar pro outro lado. Aqui, ó, aqui, eu vou colocar mais uma. Por isso que a gente faz de diferentes tamanhos, que é pra me ajudar a tapar buraco, né, gente? Tá vendo por que ela precisa estar seca? Pra gente poder mexer com ela. Aqui nós vamos colocar uma mais pra cima e depois vamos colocar uma mais pra baixo. Mas isso, né, cada um depois vê a sua maneira de colocar. Essa aqui ficou muito grande, não vou usar. Vou colocar essa aqui. Depois a gente coloca umas folhinhas. Como eu sempre digo, façam um pouco a mais. Deixa eu virar pra cá, deixa eu virar pra cá. Legal. Ó, tá vendo? Nem precisei usar tudo, mas a gente sempre faz a mais. Agora, vamos lá. Vamos colocando umas folhinhas pra cá, ó. Ó, certo? Ah, eu não posso pintar as folhas, as flores antes? Pode. Eu prefiro pintar já com o arranjo pronto, porque assim eu sei a dimensão que eu quero dar, profundidades que eu quero dar. Subir um pouquinho essa turma mais pra cá. E colocar essa aqui mais pra baixo, que aí uma apoia a outra. Vou colocar esta aqui. Aí, podemos colocar esta mais aqui. Mais aqui por baixo. Isso. Aqui. Vem cá. Aqui eu posso colocar uma folhinha mais aqui pra cima, mais pertinho do ovo. Pra gente dar movimento, né? É muito feio, né? Não é que é muito feio, é muito feio, sim. A gente ter arranjos muito estáticos, né? Assim, muito duros, sem movimento, é sem graça, é pouco artístico, né? Pronto. Eu ainda posso colocar uma folhinha bem aqui. Eu podia ter feito mais umas folhinhas, né? Mas não faz mal. Sobrou umas florzinhas.
Mas não tem problema, a gente guarda para uma próxima oportunidade. Eu vou pôr ela bem aqui. Pronto. E aqui nós já temos, então, né, o nosso arranjinho, tá? Agora, a gente espera secar um pouquinho esse glacê real, ó, os excessos foram embora, a gente nem precisou se preocupar com ele, tá? Enquanto isso aqui seca, nós vamos fazer o nosso laço. Bom, nós já tínhamos feito um laço na nossa cestinha com ovo de Páscoa. Eu vou ensinar vocês a uma outra maneira de fazer o laço, principalmente quando ele é um laço maior e que eu gosto mais. Bom, para fazer o nosso laço, aqui eu tô usando exatamente a mesma pasta, né? Que a gente tá usando desde o começo desse assunto, desde o começo da nossa aula. Vou deixá-la bem nesse ponto aqui de esticar bem. É a pasta americana com CMC. Eu poderia estar usando massa para flores também. Mas, como eu já tô com pasta americana, vamos com a pasta americana até o fim. Agora, gordura vegetal. Pra gente poder abrir bem fininho, pouca gordura. Se tiver muita gordura, fica escorregando tudo. Agora, vamos aí abrir a nossa pasta. Opa! Vamos abrir a nossa pasta. Se balançar um pouquinho, aguenta aí, hein, gente? Porque tanto na pasta com CMC quanto a massa para flores ou a pasta de goma, elas são um pouco mais firmes, né? Então, agora eu tenho que deixá-la bem fininha. Na verdade, esse laço aqui nós já fizemos, né? Só que vamos fazer uma outra laçada que eu devo confessar que principalmente em laços maiores, né? Quando eu preciso fazer um laço maior, eu prefiro. Eu acho que ele fica mais bonito, eu acho que ele fica mais franzido, ele me dá mais a ideia de tecido. Vamos ver se já está. Opa. Ó. Tá vendo? Aqui no meio ela ainda tá um pouquinho grossa, na hora que eu levantei eu vi. Então, a gente volta lá pra cá. E vamos afinar ela aqui no meio. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tirar uma pontinha aqui, vamos deixar retinho. Opa! Pronto. Fazer a mesma coisa aqui. Só que a gente não joga fora, colocamos dentro do saquinho. Vamos fazer a mesma coisa aqui. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Quem quiser pode fazer com régua, né? Eu acho que não tem necessidade, mas se quiser, né? Pode fazer com régua, não tem problema nenhum. Ups. Vamos ver se não tá grosso. Eu tô achando ela um pouquinho grossa, eu vou afinar um pouquinho mais, porque assim a gente tá trabalhando com mais pasta, né? Pronto, vamos deixar assim, tá? Ok? Ela já tá bem maleávelzinha, já tá bem flexível. Vamos juntar esse povo aqui, vamos colocar no nosso saquinho. Pronto.
Agora sim, agora o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir isso aqui ao meio, né? Então, a gente pode medir. Né? Que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 centímetros de comprimento. Então, o meu meio é 4,5. 1, 2, 3, 4, né? 4. 1, 2, 3, 4, 4,5. Tá aqui o meio dela, ó. O meio dela tá aqui, pronto. Certo? Dividi em duas metades. A outra a gente não dividia, né? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma das metades e vou franzir. Bem franzidinho. Apertei. Vou vir na outra extremidade e vou fazer a mesma coisa. Vou franzir. Franzir. Coloquei aqui. Agora eu vou apresentar para vocês a manta acrílica ou acrilon. Para quem não conhece, isso aqui a gente compra em casa de tecido, em casa de armarinho, né? Qual é a vantagem dela? Porque a gente não usa algodão, porque algodão pode grudar. Eu também posso usar o papel toalha, mas o papel toalha às vezes marca a pasta. Então eu gosto muito de usar o acrilon para quê? Para deixar o nosso laço secar mais armadinho. Eu coloco ele aqui no meio e fecho. Ó. E esta manta acrílica que tá aqui dentro, ó, ela não vai deixar a minha pasta juntar e o meu laço vai ficar armadinho. Fica aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou franzir numa extremidade. Por isso que eu gosto mais dessa técnica, porque eu acho que ele fica, o laço fica mais natural, fica mais franzidinho, dá um efeito mais bonito que o outro. O outro pode ser até mais rápido, mas não fica tão bonito. Quanto mais aberto eu quiser o meu laço, mais acrilon a gente coloca. E custa muito baratinho, viu, gente? Eu paguei 1 metro, eu paguei R$10. E assim, 1 metro, gente, eu uso muito porque eu faço muita flor, né? Mas 1 metro dá, assim, uma vida. Pronto. Agora eu tenho aqui as duas metades do meu laço, tá? E deixa esse povo aqui. Não vamos mais falar com ele por enquanto. Ops. Certifique-se de que ele tá coladinho, né? Pra não ter problema depois. Ó, bem coladinho, bem coladinho. Deixa ele aqui e depois a gente fala com ele. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora as tiras dele, né? Será que essa pasta vai dar? Sei não. Essa eu não coloquei. Ah, tem mais aqui. Eu não coloquei mais pasta desde que a gente começou esse ovo, tá? Então, eu usei o quê? 150, 130, 150 gramas de pasta para fazer tudo. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa. Só tem que tomar cuidado com a largura, né? E aí, eu vou ensinar vocês a fazer um drapeado. E aí, eu preciso trabalhar com ele mais grosso, mais grosso não, mais largo, né? Com a tira mais larga. Então, vamos lá. De novo, nós vamos abrir essa pasta. Certo aqui.
tudo certo. Vamos tirar o excesso aqui. Vamos tirar o excesso aqui. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui. Né? E agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar mais ou menos no meio isso. Dá para abrir isso aqui um pouquinho mais. Pronto. Aqui também dá para abrir um pouquinho mais. Beleza. Vamos guardar, porque nós vamos precisar disso aqui lá na frente, tá? Vamos tirar, vamos só deixar mais certinho aqui. Vamos deixar mais certinho aqui. E agora, vamos lá, né? Essa é a parte da tira do laço, né? Então, o que que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos... Vocês podem fazer isso com régua, ou podem fazer isso como eu tô fazendo aqui. Venham, dou uma dobradura aqui, ó. Faço uma dobradura aqui e fixo aqui. Venho com ele de novo. Faço outra dobradura aqui e... Opa, tá teimoso isso aqui. E fixo ele aqui. Levanto ele mais uma vez. Faço uma outra dobradura aqui e fixo ele. Pronto. Ele ficou plissado, ó. Venho aqui agora e junto todo mundo, e ó. Ele tá plissadinho, tá bem? Posso fazer isso aqui, ó. E tenho aqui ele plissado, tá? Deixa aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Plissei. Venho aqui, junto todo mundo, e tá ele plissadinho aqui. Certo? Pronto, já tem os dois, dou uma amassadinha nele aqui, dou uma amassadinha nele aqui. Vamos voltar com o nosso ovo. Tá? Eu só vou virar ele de frente pra mim. Não, não precisa. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai colocar é a parte aqui do... Isso aqui é CMC. Poderia ser glacê real? Pode. Depois eu vou virar pra mim só pra ver se tá... Se eu tô fazendo no meio certinho, tá? Ó. Fixei. Cuidado pra não apertar muito aqui, hein, gente? Deixa eu virar pra mim, gente, pra ver se tá no meio. Se tiver muito excesso, eu venho aqui e tiro um pedacinho. Né? De repente, se ficar muito excesso... Deixa eu virar pra mim só pra ver. Tá. Agora, né, com o outro... Deixa esse CMC vir um pouquinho mais aqui pra baixo, né? Pra poder fixar melhor o meu laço. Venho aqui e eu já vou vir pra cá já já.
Eu já vou tirar esse excesso aqui, que eu não quero que fique um acabamento feioso aqui em cima. Tiro. Junto todo mundo, deixa eu virar pra mim. Pronto. Olha, gente, que gracinha isso plissado, ó. Isso fica uma graça. Bolo infantil, bolo de casamento, bolo de 15 anos, tá? Beleza. Vou fazer um pouquinho mais pra frente. Agora, eu vou colocar o meu laço. A manta acrílica, aí eu posso tirar no último momento, até só na hora de embalar, viu? Vamos colocar CMC aqui. E vamos lá. E eu quero esse laço mais em pezinho. Posso passar um pouquinho de CMC aqui, só para grudar um pouquinho da minha pasta. Tá? E já venho com o outro. E já vou colocar aqui em cima. Tudo isso com muita calma, hein, gente? Me certifico que todo mundo tá bem colado, porque ainda vem um acabamento aqui, né? Então, não se preocupem com a emenda. Tá? Ó. Aí me diga se não é mais bonito, né? Eu acho. Eu acho muito mais bonito. Ó, que coisa mais gostosa. Tá? Se vocês perceberem, né, que o laço tá querendo desmaiar, tá querendo cair, vem com um pedaço da manta acrílica, coloca aqui atrás para parar o desabamento, tá? E não se preocupem, porque a manta acrílica não vai colar em lugar nenhum. Por isso que a gente usa a manta acrílica, tá? Ou não tem, eu coloco um pedacinho de papel para parar esse desabamento aqui atrás, tá? Porque a hora que ele começar a secar, esse desabamento acaba. Vamos fazer agora o nosso acabamentozinho aqui, que é aquele negocinho do meio, né? É muito lindo. Eu gosto muito mais desse tipo de laçada do que aquele que eu ensinei para vocês na cestinha. Mas é bom saber as duas formas, né? Tá? Abri a pasta. Agora, vamos tirar aqui os excessos. E vamos fazer o quê? Vamos franzir de um lado, é aquele acabamento do laço, né? Vamos franzir do outro. É muito bonito quando a gente faz esses laços em bolo de casamento, ou bolo de 15 anos, ou um aniversário mais chique, né? Que a gente coloca uma joia, a gente coloca uma joia de açúcar para fechar o laço. Fica lindíssimo, né? Vou tirar aqui só um pouquinho. E agora, nós vamos passar CMC numa ponta e na outra. E agora, vamos lá.
Eu vou ter que virar aqui pra trás pra poder ver o que tá acontecendo. Né? Vou só... O que nós vamos fazer aqui? É só acertar esse acabamento aqui pra não ficar uma coisa feiosa. Pronto. E a gente já vai colocar aqui o nosso negócio para parar esse desabamento aqui atrás. Cadê que eu perdi? Perdeu. Nossa, gente, que horror. Achei. Porque ele já para de desabar. Ele vai secando. Eu apoio bem aqui atrás, né? Pro meu laço ficar mais em pezinho. Se eu quiser ele mais em pezinho, né? É que eu gosto do laço mais em pé. Então, eu vou arrumando aqui até que ele fique em pezinho do jeito que eu quero. Depois, vocês vão ver que ele sai muito fácil. Pronto. Ó, coloquei ele aqui atrás. Então, ele vai deixar... Opa! Ele vai deixar o meu laço mais em pezinho. E só quando ele estiver seco é que a gente vai, então, perolar, metalizar. Enquanto isso, a gente vai pintando as nossas florzinhas. Ainda sobrou um pedacinho de pasta aqui, que dava para fazer mais uma florzinha. Certo? Bom, antes da gente começar a pintar, eu coloquei a câmera aqui bem de frente. Eu não gosto de trabalhar com a câmera aqui, porque me restringe muito, né? Inibe muito os meus movimentos, eu sou meio espalhafatosa, sabe? Mas eu quero que vocês vejam bem no detalhe. Então, é o seguinte, lembra que eu falei pra vocês da questão desse acabamento aqui, ó? Isso aqui, essa coisa branca aqui, ó, eu não gosto. A maioria das pessoas deixa isso. Eu não gosto disso aqui aparecendo. Então, o que eu faço? Eu peguei aqui um pouquinho da tinta marrom, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ó, eu sou muito estabanada pra fazer bobagem aqui, é 2 minutos. Eu vou virar um pouquinho aqui pra mim, pra eu poder enxergar. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, eu pego a tinta marrom e eu cubro isso. Tá? Eu não vou cobrir todo aqui, pra gente não perder muito tempo, mas é isso aqui que eu faço. Porque nessa posição eu vou fazer bobagem, tá? Nessa posição aqui é muito ruim pra fazer isso. Mas olha só como muda, ó, desaparece, tá vendo? Olha a diferença dele pintado e dele sem pintar. Tá vendo? Então, se vocês tiverem paciência pra isso, é que nessa posição aqui, gente, eu não vou conseguir fazer. Eu vou começar a borrar como eu já borrei. Dei uma limpada, tá certo? Olha a diferença. Depois eu passo nele todo e aí vocês vão ver direitinho. Vamos começar então, enquanto o nosso laço seca, né? Vamos começar a pintar as nossas flores. Então, para isso, eu usei a tinta laranja. Eu usei laranja, usei amarelo, usei o azul também. E tô usando, o diluidor de secagem lenta. Ainda vou fazer bobagem aqui. O diluidor a gente usa numa cavidade sem misturar com a tinta. Que é pra gente poder esfumar. E por isso que eu trouxe bem pertinho, eu vou fazer esta aqui para vocês poderem ver bem, tá? Então, eu vou fazer essas aqui em laranja e essas aqui, nesta ponta, eu vou fazer em azul. Então, eu vou fazer uma de cada para vocês poderem ver antes que eu faça um baita de um desastre aqui. Não, deixa eu voltar para cá. Isso. Tá? Então, vamos lá. O laranja, nós vamos passar aqui só na beiradinha, bem pertinho,
do miolo. Tá vendo? Eu tô passando só pertinho do miolo. Assim eu vou fazer bem devagarzinho, porque na verdade esse processo é muito rápido, mas eu quero fazer bem devagarzinho para vocês aprenderem, certo? Só pertinho do miolo. Vou limpar o meu pincel, tá? Tiro a tinta do meu pincel. Agora eu venho aqui só com o diluidor, ó. Só com o diluidor. Pego um pouquinho do diluidor, tiro o excesso. E agora eu vou só puxar isso aqui pra cima com o diluidor, ó. Vou só esfumando. Se eu perceber que já tá seco, então eu pego e coloco um pouquinho mais de diluidor. Ó, de dentro pra fora. Ó. Certo? Ah, posso usar pó? Pode, vai fazer uma sujeirada, mas pode. Ó. Aí eu fico com o centro da minha flor mais escuro e fico com a beiradazinha dela mais clara. Ó. Certo? Posso intensificar um pouquinho mais o laranja se eu quiser. Tiro o excesso, venho com um pouquinho mais de laranja aqui. Ó, coloco um pouquinho mais de laranja aqui. Limpo o meu pincel e puxo. E vocês podem fazer isso da cor que vocês quiserem. Ah, eu não tenho diluidor, né? Tenta fazer isso enquanto ela não seca. É que com o diluidor fica muito mais fácil, mas dá para fazer sem também. É que à medida que a gente tem mais tecnologia, né? A gente vai usando. Eu aconselharia vocês a terem, né? Mas eu sei que vai demorar um pouquinho para chegar, essas coisas todas, né? Tá? Eu tô ensinando vocês a usar o diluidor. Olha aqui. Tá? Certo? E aí eu venho com o amarelo. Cadê o amarelo? Eu venho com a minha tinta amarela. Só uma gotinha. E vou fazer, então, o miolinho dela. Pronto. E tá aí o miolinho dela, certo? Ok? E assim eu vou fazer com todas as laranjas. As azuis, deixa eu pôr pra cá, deixa eu ver uma posição que fica melhor pra vocês verem. Essa aqui, por exemplo, né? Ou esta aqui. Vou fazer essa. Vou limpar o meu pincel. Cuidado, né? Porque amarelo com azul dá verde, laranja com azul dá verde, né? Então, limpem o pincel, tá? Pra gente não ficar aqui com uma... Eu vou até trocar de pincel, porque eu vou demorar muito para limpar. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou usar 2 tons de azul. Eu vou usar aqui um azul mais... o azul um pouco mais escuro, o azul da Ink Sugar. Vou usar uma gotinha de azul. E vou usar uma gotinha do Candy, que é um azul bem clarinho. Ah, eu não tenho, uso branco. Só pra gente poder ter um contraste.
Vou fazer a mesma coisa, bem pertinho do miolo. Ó, bem aqui pertinho do miolo, eu vou usar o azul mais escuro. Exatamente como eu fiz o outro. Certo? Ó, bem pertinho do miolo, o azul mais escuro. Limpo meu pincel. E venho aqui com o azul Candy, o azul mais clarinho. E ponho um pouquinho de diluidor. Dá para fazer sem o diluidor? Dá. Sejam rápidas para a tinta não secar. Porque tanto a tinta como o corante em pó seca muito rápido. E como eu não gosto de fazer nada com pressa, né? Do mesmo jeito, de dentro para fora. Ó. E eu suavizo aquela parte de dentro, mas ela continua mais escurinha. Ó. Certo? O diluidor puro. Ó, vou puxando e vou indo para as laterais, porque eu quero ela bem clarinha. Ó, e o diluidor não deixa marca, ó. Certo? E assim a gente faz todas elas. Olha aqui. Tá? E aí, então, o que que eu faço? Eu volto lá com o meu pincel, que já tava sujo de amarelo, pego um pouquinho de amarelo e vou fazer, então, o miolinho dela. Eu tô levantando pra vocês poderem ver, tá? Ó, o miolinho dela. Ok? Ó. Certo? Agora eu vou fazer uma folhinha. Aqui eu posso, vou limpar o pincel. Para fazer a folhinha, eu usei o verde capim, tá? Vou colocar o verde capim aqui, uma gotinha. E vou usar o diluidor também. E da mesma forma, deixa eu ver qual é a folhinha. Vou pegar essa aqui, esta. Essa aqui dá pra ver bem. Isso. Eu pego um pouquinho do meu verde capim, tiro o excesso, venho bem aqui no pezinho da minha folha, exatamente como eu fiz com as flores. Venho aqui bem no pezinho da minha folha, ó. Esse verde capim é muito lindo. Numas eu posso pôr mais, noutras eu posso pôr menos. Umas eu posso fazer mais escura, outras eu posso fazer mais claras. Agora, eu pego só o meu diluidor e venho aqui, ó, puxando. Olha esse esfumado, que coisa mais linda. Volto a dizer, dá pra fazer sem? Dá, só não espera a tinta secar, porque ela seca muito rápido. Eu vou puxando com o diluidor, porque ele faz com que a minha tinta seque um pouco menos rápido, né? Por isso que ele chama diluidor de secagem lenta. Gente, eu confesso pra vocês que
eu não usei mais corante em pó. E olha que eu tenho dezenas de cores. Acho que eu tenho umas 100 cores diferentes de corante em pó. Mas a praticidade, não ter sujeira, não ter pó voando para tudo quanto é lado, é uma bênção na minha vida. Ó, só com o diluidor eu vou puxando, vou tirando a marca e vou deixando as extremidades mais claras. Depois, se borrar alguma coisinha, a gente vem e tira. Vem aqui por baixo, né, para não aparecer pasta, certo? Olha só. Aí, se eu quiser, né? E se vocês quiserem clarear, pode pôr um pouquinho de amarelo nesse verde. Aqui eu tô escurecendo um pouquinho mais o pezinho, ó. Só o pezinho da folha. E vou puxando pra cima. Só o fundinho. Pronto. E depois que ela seca, ela perde o brilho, tá? Eu vou pintar o resto e aí eu volto pra mostrar pra vocês, pra não ficar aqui, né? Vocês ficarem me vendo pintando. Vocês já entenderam aqui o espírito da coisa, tá bom? Nosso laço tá pronto. Agora eu vou tirar aqui a manta acrílica ou o acrilon. A gente só tem que tomar cuidado para ver se não vai esquecer nada dentro, viu como sai fácil? Sai fácil, ela não gruda, é uma maravilha. E a gente só tem que realmente ver bem, né, para não mandar nada. E olha, aqui, ó. É nesse ponto que a gente precisa deixar chegar. Mas ela continua flexível, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos metalizar, né? Ou perolar, como preferirem chamar. Aqui eu vou usar uma misturinha, porque eu gosto de sair do lugar comum, né? Eu vou perolizar aqui com o rosa perolado e amarelo perolado, porque eu quero um laranja, né? Então, deixa eu passar isso pra cá. Eu já tinha preparado aqui para experimentar. Então, nós vamos colocar um pouco do rosa. E já prepara a tinta a mais, né? Para poder dar para tudo. Pra gente não ter diferença de cor. Então, eu coloquei o rosa pelo lado. Agora, eu vou colocar o amarelo pelo lado. Vou colocando aos poucos. Eu vou usar um pincel maior, porque nós temos uma área grande, né? Então, eu quero um pouquinho mais laranja, que eu tô achando que tá meio salmão ainda. Então, colocar um pouquinho mais de amarelo, porque eu quero laranja, mas não quero um laranja muito forte. Isso. Agora, o que a gente faz? A gente experimenta para ver se está na cor que a gente quer. Como sobrou uma florzinha aqui, eu vou experimentar aqui. E olha, a gente tem, ó, eu quero um pouquinho mais laranja, então vou colocar um pouquinho mais de amarelo. A gente vai indo de pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Agora eu tenho um laranja bem legal. Agora vamos trazer o nosso coelho para cá. E eu vou pintando um pouquinho para mim, um pouquinho para vocês, que agora não tem segredo, né? É a tinta pura, sem mistura nenhuma. E agora a gente vai simplesmente pintando, tendo cuidado, né, de passar nele todo. Pinta no pincel, para evitar de escorrer. Vamos em todas as dobrinhas.
A gente passa uma demão, depois passa mais uma demão. Há uns tempos atrás, né, a gente, quer dizer, há uns tempos atrás ainda se faz, quem não conhece a Ink Sugar ainda faz dessa forma, pra gente conseguir laços babados, grandes assim, metalizados, a gente abria a pasta, passava gordura vegetal na pasta, depois, então, a gente pegava o pó perolado puro, passava em toda a extensão da pasta, a gordura vegetal ajudava a fixar o pó, né? E depois, então, a gente fazia o laço. Só que assim, faz uma sujeira, porque é pó perolado para tudo quanto é lugar na mesa. Eu tô passando por dentro, tá? Porque eu acho que por dentro também é necessário, porque vai aparecer. Então, aonde a vista alcança, a gente também passa. Então, como eu tava falando, faz uma sujeira danada, a gente fica com a mão toda suja de pó perolado e a gente vai sujando tudo de pó. Agora, a gente não precisa mais, né? Porque o efeito perolado que a Ink Sugar dá é maravilhoso. E eu não tô fazendo propaganda, não, até porque eu não ganho nada com isso, sabe? Então, é porque realmente eu acho assim que é uma bênção na vida da gente. Então, esse aqui é o... Depois, se a gente borrar um pouquinho, a gente vem com água, né? E resolve. Olha que coisa linda que vai ficando, gente. E eu vou passar mais uma demão. E aí é de gosto, né? Quero mais uma demão, não quero mais uma demão. Que maravilha! Posso passar mais uma demão ou não, aí vai da escolha de vocês. Bom, aqui está finalizado o nosso ovo. Eu não vou passar mais uma demão, porque eu acho que ficou assim de bom tamanho, né? Um brilho maravilhoso, né? Então, tá aqui finalizado. Eu fiz, como vocês perceberam aqui, eu finalizei, né, as florzinhas aqui de baixo, exatamente nos mesmos padrões que eu mostrei para vocês. E aqui está o nosso ovo lindíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado, cheio de técnicas que vocês podem aproveitar para diversas outras coisas, né? Treinem bastante e eu quero ver vocês fazendo trabalhos lindos, tá bom? Um abraço para vocês, um beijo em cada coração e nos vemos na nossa próxima aula. Um beijo para vocês.